Bem-vindo aí à nossa Masterclass do nosso Greenbelt versão saúde, né? Então, esse curso ele tá bem legal, a gente customizou o nosso Greenbelt para colocar vários exemplos de saúde. A gente está fazendo essa Masterclass para você ver alguns desses exemplos que vão estar lá no curso, né? É um curso muito legal, o certificado está focado também na versão saúde, espero que você goste. Então, sem mais delongas, te deixo com a Luísa aí, que fez a maioria dos exemplos, e até a próxima. Nós temos 3 questões fundamentais da melhoria e aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho nelas, né? Então, a primeira era o que queremos melhorar. A ideia aqui é o seguinte: a gente tem que ter um escopo para esse projeto, né? Então, vindo aqui para o quadro rapidinho, a gente vê que as organizações, elas são processos, e esses processos são um conjunto de atividades realizado por pessoas, e essas atividades recebem entradas, essas entradas sofrem transformações ao longo do processo, fornecendo uma saída que serve para um cliente, seja esse cliente interno, seja ele externo. O que a gente precisa aqui é delimitar qual é esse conjunto de atividades, qual é esse processo que a gente está trabalhando. A ideia é: toda organização é um conjunto de pessoas trabalhando em processos. Para atingir um propósito, temos que ter um objetivo dentro desse processo. É atender um cliente, é emitir laudo biológico de uma amostra que foi coletada. Nós temos um objetivo para fazer um processo. Se algo vai mal ao longo desse processo, significa que a maneira que as pessoas estão realizando essas atividades, elas estão incorretas. Isso é para tirar um certo vício que a gente tem de buscar culpados. Muitas vezes eu posso retirar fulano, ser substituído por outro porque estávamos com uma performance ruim, e a gente vê que o processo continua com um problema. Ou a gente vai colocando mais pessoas e o processo continua com um problema. Por quê? Porque a gente não está investigando o processo, a gente não está investigando o que está acontecendo de errado aqui. Pode ser falha de comunicação, pode ser preenchimento de formulários incorretamente, pode ser falta de padronização. A gente tem que primeiro definir o escopo do que a gente está trabalhando para a gente poder seguir com uma investigação. Então, o que queremos melhorar é definir qual é o processo que está por trás do problema. E mudar esse processo é o que é necessário para que a saída, para que o resultado dele também mude. Se eu ficar fazendo a mesma coisa sempre, é lógico que o resultado do processo vai continuar com os mesmos problemas. Então, seguindo aqui nos slides, em outras palavras, é necessário encontrar o processo por trás do problema. Algumas dicas para se encontrar esse processo é contextualizar, conversar com todos os envolvidos para entender o que realmente está acontecendo. A outra parte é entender as restrições desse processo. Existem pontos que a gente alinha com o nosso patrocinador, por exemplo, que a gente não vai poder alterar. Por exemplo, digamos que eu não possa alterar a metodologia científica que é utilizada para uma análise. Então, isso é uma restrição que eu tenho nesse processo. Eu não vou poder realizar mudanças que sugeririam alterações na metodologia científica utilizada. E as métricas, eu começar a vislumbrar qual seria um indicador que eu estou trabalhando para esse processo. Então, o que eu quero melhorar? É o tempo do serviço? É a quantidade de não conformidades que está muito alta e eu quero diminuir? Então, a gente começar a vislumbrar qual é esse número que me traz um feedback, que inclusive está relacionado à segunda pergunta da melhoria, né? Então, como saberemos que a mudança será uma melhoria? Aqui eu preciso pensar num bom indicador que vai me dar esse feedback norteador. Então, ele tem que estar ligado ao processo. Então, por exemplo, o tempo que foi realizado um determinado serviço, ou é compreendido por todos, todo mundo tem que saber quando esse tempo começa a ser contado, onde esse tempo termina de ser contado, o que ele significa. Ele vai nortear o trabalho do nosso projeto. Então, o nosso projeto ele vai ter um objetivo de reduzir o tempo do serviço. Então, a gente vai sempre ficar acompanhando esse tempo
ao longo de todo o projeto. E é baseado, logicamente, em dados confiáveis. A gente precisa se certificar de que esse tempo é bem coletado. Como exemplo, quando pensamos em mudanças, temos que ter em mente, né? Nós temos a terceira pergunta da melhoria, que é quais mudanças podemos fazer para gerar essa melhoria? E a ideia a primeira ideia muitas vezes nem é a melhor, a gente pode ter várias, idealmente, ao longo do projeto que a gente vai fazer aqui, seguindo o roteiro de melhoria, a gente deve ter uma lista de possíveis mudanças, que a gente ainda vai testar mais para frente seguindo o roteiro. Então é para a gente saber ter bem em mente, não existe apenas uma mudança possível. Geralmente a primeira ideia da mudança nem sempre é a melhor. Tome seu tempo estudando e pensando em várias alternativas e também sabendo que nós temos 4 grandes estratégias para propor mudanças. Uma delas é a análise crítica do processo, da situação, que é o grande foco do Lean Six Sigma, ter essa análise crítica. Também podemos ter o uso de tecnologia, implementar tecnologias, automatizar, usar criatividades, que são ideias não intuitivas, e benchmarking, quer ver, né, o que uma outra empresa está fazendo para resolver o problema e a gente adapta a nossa realidade. Então vamos fazer um exercício. Aqui ele traz aquele contexto da clínica que estava com problema numa filial e a ideia aqui é que a gente consiga associar aquela clínica às 3 questões da melhoria. Isso para a gente estruturar melhor o nosso problema e poder começar a investigar o que seria interessante de ser realizado naquela clínica. Então vamos lembrar ali o contexto do que estava acontecendo, né? Então a concorrência estava chegando, as insatisfações dos clientes estavam altas, os funcionários desmotivados, frequentemente os resultados dos exames tinham atraso, o que gerava retrabalho, e os clientes reclamavam constantemente. Isso gerava grande satisfação, o que faz com que a empresa comece a perder o mercado que demorou para conseguir, e os donos sentem que a administração da clínica não está performando direito e começam a ficar impacientes com a situação. A ideia, então, do exercício é a gente definir de acordo com aquelas perguntas da questão da melhoria. Qual o incômodo da situação? Qual o processo por trás do problema? O que seria um bom objetivo para esse esforço de melhoria? E quais seriam restrições desse trabalho? Então, vou propor para vocês darem uma pausa no vídeo, pensarem em resolver e já eu volto para a gente resolver a questão juntos. Continuando aqui, então, corrigindo o exercício, o laboratório clínico, a gente tem uma proposta de solução para ele. Vamos ver se foi perto do que você imaginou também. Existem outras soluções. Então, o incômodo que acontecia era não atingir o que o cliente quer, o que pode gerar custos de garantia, perdas de cliente, além de desintegração do negócio. A letra B, que perguntava qual era o processo por trás do problema, o processo por trás do problema é o de análise clínica. E a gente definiu ele desde a entrada do paciente até a liberação após a coleta da amostra biológica. Aí a gente precisa definir um indicador para saber se ele está melhorando ou não. Então eu posso começar um projeto que vai estudar esse processo e eu vou pensar ali em não conformidades, ou eu vou pensar ali em satisfação do cliente, ou o tempo que demorou para esse processo ocorrer. Eu defino um indicador e começo a proporcionar qual seria um objetivo. Então, digamos que o meu indicador aqui seria não conformidades, não posso ter erros nessa coleta. Então, um bom objetivo eu associo ao meu indicador, reduzir para 0 o número de erros em coletas de amostras de paciente. Eu falo para onde eu preciso que esse indicador vá. Erros comuns incluem focar em custo e colocar uma mudança como objetivo. Então, muitas vezes a pessoa já fala, eu quero mudar assim, quero mudar assado, e ela coloca como se fosse um objetivo. A gente ainda não sabe quais são as mudanças que a gente precisa realizar. Eu preciso apenas dizer o que eu preciso que esse indicador atinja. Esse é o meu objetivo. E restrições aqui
poderiam ser, por exemplo, a metodologia da realização do exame. Então, eu não posso mexer na metodologia da realização do exame. Então, é preciso deixar claro que não mexeremos nas etapas de análise química, biológica, pelo menos por enquanto. É importante ter foco para resolver um problema. Então, o projeto de melhoria ela é uma sequência de atividades investigativas e que fornecem críticas ao processo atual, que são realizadas com o objetivo de entregar uma melhoria num processo que a gente definiu que a gente vai trabalhar. Existe um processo que está não atuando conforme nós gostaríamos, de repente nós não estamos alcançando uma meta. Então, nós estamos definindo o processo e aí a gente vai investigar, primeiro diagnosticar os problemas para poder propor mudanças assertivas em cima dos problemas que foram identificados. Então, as soluções para gerar melhorias são desconhecidas no início. Por isso que a gente fala, não comece com a mudança, porque você já está querendo propor uma solução, mas você ainda não investigou seu processo. Então, a gente não sabe quais são as mudanças, então segura a ansiedade. Descobri-las faz parte do escopo do projeto. E normalmente é organizado a partir de um roteiro, a gente segue o roteiro DMAIC, que a gente vai estudar aqui a fundo ao longo do curso. Pode ser feito em várias organizações, com vários problemas diferentes, uma clínica, um hospital, o RH da clínica, várias situações. A gente até vê que os problemas se repetem, né? Falha de comunicação, é tempo que a gente não alcança, é uma meta que a gente não cumpre. Podem ser simples ou complexos dependendo do número de pessoas envolvidas. Um bom projeto começa com um problema ou uma oportunidade. É percebido por muitos, então todo mundo percebe que nós não alcançamos a meta. Inclusive a direção. Mas a gente não sabe a solução. Como é que a gente faz para alcançar a meta, então? É recorrente, isso acontece todo dia, de novo e de novo. E não tem uma solução clara. Por isso que a gente se propõe a fazer um projeto de melhoria, que vai levar algum tempo, vai demandar algum esforço. Sempre se pergunte, esse é o projeto mais interessante para ser feito nesse momento? Ele é o projeto certo? Eu estou com as pessoas certas? Então, se eu vou trabalhar num projeto que envolve a sala de cirurgia, é interessante que na minha equipe eu tenha pessoas que conheçam a dinâmica da sala de cirurgia ou que tenham influência na sala de cirurgia. Não adianta eu pegar pessoas aleatórias que não vão contribuir. Pode ser cumprido dentro do tempo? A gente estima ali que projetos de melhoria, dependendo da sua complexidade, varia ali entre 3 meses a 9 meses. Então, será que o que a gente está se propondo a fazer está ali dentro de pelo menos 9 meses? Então, como a gente vai estruturar esse projeto? Normalmente, que é o mais utilizado, é uma grande sugestão nossa, use o roteiro DMAIC. E ao longo desse roteiro DMAIC, a gente utiliza várias ferramentas e técnicas ao longo desse passo a passo do roteiro. A gente vai faseando o nosso projeto. A gente começa com define, que é definir bem o problema, o processo. São aquelas 2 primeiras perguntas da melhoria. Qual é o processo que você está trabalhando? E qual seria o indicador? A gente também pode definir a nossa equipe, quem é patrocinador, quais são nossos objetivos. A gente ainda não pôs a mão na massa, a gente só está informando o que esse projeto vai ser. Na próxima fase, que é o do M, você tem que entender o que está acontecendo nesse processo. Você tem que levantar dados sobre ele para poder diagnosticar os problemas. Depois você começa a desenvolver as mudanças com base nos problemas que foram levantados. Depois essas ideias de mudança que ainda estão no seu imaginário, a gente começa a testar. E a gente vai usando o ciclo PDCA nessa hora do teste, para a gente poder verificar se realmente vale a pena ou não. A mudança que vale a pena, que impactou o seu indicador de um jeito benéfico, tal como você imaginou, ou seria bom de qualquer forma, né? Pode não ter sido tão bom quanto você imaginou, mas fez uma boa mudança, você começa a implementar no processo. Isso para que no final você entregue um processo
diferente daquele que você recebeu, e sem o incômodo que foi definido, por exemplo, alcançando a sua meta. E ao longo dessas fases, nós propomos algumas ferramentas para cada uma delas, que a gente vai ver aqui ao longo do curso. Por exemplo, no Define, a gente pode fazer o CIPOC do processo. No Measure, nós podemos fazer o fluxograma do processo. No Analyze, nós vamos criticar o processo, tem ferramentas de brainstorming, é uma fase que a gente vê, por exemplo, Ishikawa, 5 porquês, que são ferramentas vindas do Lean, que a gente vai utilizando dentro de um projeto Seis Sigma, por isso Lean Seis Sigma. No Improve, a gente vai testar essas mudanças, e no Control, a gente vai desenvolver um plano de implementação. Seria para que as mudanças fiquem, para que as pessoas não voltem aos velhos hábitos. A gente precisa documentar o que seria um novo procedimento operacional, uma nova forma de realizar uma atividade. Então, a gente precisa documentar para manter a mudança nesse processo. Então, a gente vai ver que a movimentação mesmo de mudanças, a gente só começa a ver a partir do Improve. Antes disso, é um grande planejamento estruturado, que a gente vai fornecer ali ferramentas para que você possa ser assertivo no seu diagnóstico e na sua análise dos problemas levantados. Vamos então aqui olhar um case que a gente ajudou a ser realizado na área da saúde. Então a gente vai aqui ressaltando um pouquinho o projeto DMAIC, que a gente vai ver do início ao fim. Então a gente vai rememorar um pouquinho ali o que é interessante em cada fase e vai ver o que foi feito nesse projeto. Então vamos lá começar a analisar esse projeto. Então a ideia dele é um projeto de acesso cardiovascular feito na UTI do HC no hospital da Unicamp. Então, quando começa o projeto, a gente está no Define. O que é importante nessa fase? Você tem que definir as regras e o que será tratado no projeto. É a hora que a gente define o nosso escopo. Então, a gente vai iniciar o projeto, conversando com os envolvidos, entendendo o cenário e a motivação desse projeto. A gente vai definir o processo a ser trabalhado. Então, uma ferramenta que pode ser utilizada é o CIPOC. Bem como as fronteiras, o que eu não vou poder alterar nesse projeto. Então, nem adianta eu ficar propondo ou pensando em mudanças nessa área. Definir as variáveis, indicadores e objetivos que serão trabalhados, isso para nortear esse projeto, e formalizar o que foi definido num contrato de melhoria. Então, esse é o Define. Então, comece com a apresentação e contextualização do seu projeto, o que está acontecendo e por que o projeto parece importante e o que se deseja realizar. O projeto aqui que nós estamos vendo, então, o contexto é o HC da Unicamp, é um hospital de referência regional, sua UTI é sempre lotada e uma série de melhorias são necessárias para um melhor atendimento à rede pública. Dentro da UTI, um dos procedimentos mais problemáticos e recorrentes é a inserção do catéter para acesso cardiovascular. Um dos mais utilizados no HC é o catéter venoso central CVC. Então, em média, são consumidos 363 CVCs no hospital por mês e diversos profissionais do hospital já registraram problemas com esse procedimento, inclusive com prejuízos à saúde do paciente. Então, esse é o incômodo que está sendo sentido. Esse projeto de melhoria foi aberto para melhorar o procedimento de inserção de CVCs. Então, qual é o processo que está por trás do nosso problema? Quais são as entregas? O que será trabalhado? Exemplo, o procedimento de inserção de catéter deve ser o mais rápido e o processo deve ser padronizado com mais eficiência. Aqui foi feito o CIPOC para a gente definir qual é o processo que está sendo trabalhado. Então, é um processo que começa com um técnico de enfermagem buscando catéter e materiais na farmácia e ele finaliza com a enfermeira checando o paciente que passou pelo procedimento e colocando o biombo. E a gente tem aqui todas as atividades intermediárias, como o médico residente confere o kit de materiais, médico residente faz a esterilização e abre o kit, médico residente insere o CVC, que é uma análise num paciente, e finaliza o processo. A saída do processo é o CVC inserido, o cliente é o paciente, as entradas é catéter e demais materiais que sejam interessantes,
o procedimento e os profissionais que fazem parte desse passo a passo. Quem é os fornecedores do almoxarifado e farmácia, equipe médica do hospital. Então, esse é o nosso IPOC, esse é o processo que vai ser trabalhado nesse case. Então, quais são as restrições que podem surgir durante esse projeto? A gente não pode provocar mudanças que afetem as restrições. Portanto, não pode gerar riscos para a segurança do paciente, não há restrição quanto a qualquer modificação em nenhum procedimento. Então, isso já foi alinhado com o patrocinador. Nós não temos restrições em nenhum procedimento, porém, nós não podemos gerar riscos ao paciente. Então, aqui, para a gente verificar um indicador interessante para esse projeto, o que é interessante para o cliente, para o paciente, o CVC inserido com qualidade. O que é qualidade? Com segurança e dentro de um tempo, inclusive impactando ali a disponibilidade médica. Isso aqui, a segurança, como é que eu consigo medir? Qual é a variável que eu posso medir? Então, foi decidido que é a conformidade com o melhor procedimento e o tempo é a inserção do catéter, tempo de inserção do catéter. Isso aqui, para virar um indicador, acaba virando percentual de procedimentos conformes, é como eu vou gerenciar essa qualidade que é necessária para o processo, é como eu vou gerenciar essa segurança que a gente está entregando para o nosso cliente, e o tempo médio por inserção é como a gente vai gerenciar também essa necessidade do cliente em relação ao tempo, que a gente não pode demorar muito. Então, depois a partir dos nossos indicadores, a gente começa a definir os nossos objetivos. Então, aqui, a gente pega o indicador e o que a gente quer que aconteça com esse indicador. Eu quero reduzir em 50% o tempo desperdiçado na inserção do CVC. E, em relação ao número de procedimentos conformes, queremos que o número de procedimentos conformes aumente ali significantemente. Então, finalizando essa etapa do Define, o que se faz? Formaliza o contrato de melhoria. Então, redija um contrato de melhoria e valide-o com seu patrocinador. Inclusive, esse contrato de melhoria vocês vão ver numa aula seguinte com exemplos de contrato de melhoria. Esse é um deles, mas é um resumo do que a gente acabou de ver. Então, perceba, o processo foi determinado, o incômodo foi determinado, o indicador foi determinado e o objetivo do projeto foi determinado. A gente não falou em mudanças em momento nenhum. A gente vai descobrir quais são as mudanças interessantes. E aí a gente formaliza, né? Então aqui a gente pode também vislumbrar os próximos passos para começar a fase do medir ou measure, né? O measure é para a gente começar a identificar os problemas que estão acontecendo nesse processo. A gente pode entender quick win, que são ganhos rápidos, né? É ver e agir. Coletar dados, analisar os dados, a gente pode avaliar a estabilidade, avaliar a capabilidade. Não significa que é feito, não é obrigatório. Você pode fazer isso, se for interessante para o que você está analisando. Observação, nem todos os passos precisam ser seguidos. Então, o que eles fizeram aqui? Um fluxograma para entender como funciona esse atendimento e essa inserção do catéter. Então, veio desde o técnico de enfermagem que prepara o kit, médico confere o kit, médico se prepara, médico insere catéter e a enfermeira checa o paciente. O que é importante nesse fluxograma é sempre ficar levantando os problemas. Eu não preciso do fluxograma, eu preciso dos problemas identificados no fluxograma. Então, o que a gente vê? O técnico de enfermagem, ele preparava o kit. Problemas que foram analisados, várias tecnologias poderiam ser usadas para o CVC e não havia uma especificação prévia. Os demais materiais também não eram padronizados, como a quantidade e tipo de campos estéreis que eram utilizados aí no procedimento. O médico confere o kit. Qual foi um problema que foi entendido nessa etapa? Várias vezes a conferência apontava aí faltantes e esses itens eram então procurados pelo médico, que é um desperdício. É o médico começar a se deslocar e procurando, já deveria estar ali. Esse tempo nunca foi medido.
e o médico se prepara. A análise indicava que, mesmo após a preparação, lavar as mãos, colocar luvas e capote, os médicos iam atrás de materiais. Essa busca, inclusive, era feita em um ambiente com alto índice de desorganização. Fios soltos, caixas de papel, etc., o que apresentava um risco altíssimo de contaminação. Então, entenda procedimentos e busque o Quick Wins. Aprofunde o seu conhecimento sobre as atividades que são executadas e analise os padrões de trabalho. Alguma mudança facilmente visível? Será que tem algum Quick Win que a gente pode ver? Então, pontos observados. A falta de do catéter e do kit de materiais necessários, isso aparentemente gera uma perda de tempo enorme na equipe médica. Além disso, a falta de padronização do próprio procedimento, qual tipo de CVC usar, por exemplo, afetava o processo de aprendizagem do residente e a segurança do paciente. Se o hospital é capaz de determinar as melhores práticas, essas devem ser padronizadas. Todo o processo a gente tem que ter um padrão, senão a gente não consegue garantir qualidade nele. Então, Quick Wins, né? A gente também vê aqui a busca em ambiente não estéril e desorganizado, um grande risco para o paciente, além de uma tremenda perda de tempo. Após a identificação dos Quick Wins, busque conhecer melhor os dados, use os dados históricos caso estejam disponíveis ou então use formulários de coleta de dados para consegui-los. Então, conforme foi levantado no mapeamento das atividades, buscou-se quantificar o tempo perdido nos procedimentos, então foram lá e coletaram. Para isso, coletou-se dados de 5 procedimentos e um deles a gente está exibindo daqui a pouquinho no próximo slide. A gente também pode fazer análise de frequência dos dados, caso seja interessante, mas vamos ver aqui essa coleta do tempo que foi se perdendo. Então aqui a gente vê, por exemplo, o técnico de enfermagem e ela busca o catéter na farmácia e se prepara no leito do kit. Então eles também levantaram os tempos que ela leva, mas a gente vai mostrar em detalhes o do médico residente. E aqui da enfermeira, ela está cuidando de outros pacientes e ela também coloca o biombo no final. E o médico residente, o que ele faz no meio, né? Então, ele primeiro checa o material, ele demora 1 minuto para fazer isso. Depois, ele busca a capinha de ultrassom, ele demora 15 minutos para fazer essa busca. Depois, ele checa novamente 1 minuto. E aqui eles foram classificando entre atividades que não agregam valor, em vermelho, atividades que agregam valor, que são as atividades que interessam de fato para o paciente, e as atividades que não agregam valor, porém são necessárias, que estão aqui em azul. Então, buscar capinha de ultrassom é uma atividade que não deveria existir e ela ainda está demorando 15 minutos. Depois ele vai lá, checa novamente. Para que checar novamente? Você está perdendo 1 minuto fazendo isso. Depois o médico busca xilocaína, demorando mais 5 minutos. Já deveria estar ali, não é para ter essa procura. Depois ele vai lavar a mão, põe touca, luva e capote. Essa aqui agrega valor, isso aqui é importante. Aqui, outro residente busca mais um campo estéril, 4 minutos, e por fim, ele insere o CVC e leva 28 minutos, sendo a grande atividade e importante aqui. Então, a gente vê que a gente tem vários minutos desperdiçados e a grande atividade importante leva apenas 28. E a ideia desse projeto é justamente reduzir esse tempo total. Então, eles fizeram essa análise de o que agrega valor e o que não agrega, para poder ir jogando fora aquelas que não agregam ou simplificando, reduzindo, combinando. Então, qual é a oportunidade? No tempo de preparo não há padronização, desorganização, falta de material, o que afeta desperdício de tempo e dinheiro interfere na clínica. Contramedida, qual é a nossa hipótese de melhoria? Kits para promoção, fazer os kits padronizados e também implementação de 5S nesse ambiente. Inconformidade no cuidado, então tem falta de padronização no procedimento, não há checklist como é preconizado e falta de atividades importantes no processo. Então isso afeta a segurança do paciente e a contramedida é construir um guideline, né, de boas práticas. Então, esse foi o Measure, então são levantamento de dados, de problemas, o que foi identificado. No Analyze, a gente começa a ver quais são as mudanças necessárias para tirar aqueles nossos problemas levantados da nossa vida, que estão ali justificando
o problema, o incômodo que a gente definiu no Define. Então, aqui, o que há de errado no fluxo de materiais e informações, como ele pode ser corrigido? Então, os seguintes passos foram propostos. Na pré-inserção, então teve ali um brainstorming, uma discussão interprofissional para a adequação do CVC, padronizar a metodologia. Então, a padronização também do kit de insumos para a inserção de um campo estéreo de 150 por 150 centímetros e luvas cirúrgicas. Durante a inserção, o ambiente tem que ter ali o 5S implementado e também tem que ter ali um checklist que não havia das boas práticas, né, de inserção de catéter. E pós a inserção, deveria ter essa avaliação das práticas de manutenção e capacitação das equipes e indicadores do processo. Então, olhe para o seu banco de dados procurando variáveis. Nesse projeto, não foi realizado o teste de correlação. Resuma o aprendizado, né? Então, o que a gente está aqui focando? Numa padronização do kit e organização do ambiente. Então, essas são as duas grandes hipóteses que vão tirar os problemas que foram levantados, que definem o nosso incômodo lá do início, que era não conformidade nos procedimentos e um alto tempo para fazer esse procedimento. Então, a gente foi lá, levantou os dados, viu ali que tinha muitos desperdícios, muitas atividades que não agregavam valor, e surgiram aí duas grandes hipóteses, a padronização e a organização do ambiente. Então, falta a gente testar as nossas hipóteses, né? Então, testar, aumentando de escala, compilar o aprendido e se preparar para a implementação. Então, nós tínhamos aí o almoxarifado antes da UTI, então a gente vê que é bastante bagunçado, e a gente tem o almoxarifado depois. E a gente tem também aqui os kits, né? O kit padronizado que foi desenvolvido, o que compunha em cada item, em cada kit de padronização. Isso para tirar aquela procura, inclusive dos médicos, de ficar ali num ambiente que não está esterilizado, para evitar contaminação. Então, foi feito esse kit, né? Então, aqui também foi feito outros kits do almoxarifado e farmácia, kit para acesso vascular central. Aqui está dentro, que funciona dentro desse kit. O que tem dentro desse kit? Aqui também tem padronização, a continuação, né? Os insumos para a punção, o checklist também que a gente tem desse procedimento, que eles chegaram lá. Aqui, o checklist da inserção do catéter. Então, eles foram fazendo aqui um procedimento para ir seguindo, né? Para não poder esquecer a ordem de um procedimento. Então, a gente vai testando, eles fizeram esses testes, implementaram o checklist, implementaram o kit padronizado e deve ir acompanhando o indicador do projeto, que é o tempo e as não conformidades, que é para a gente saber que as nossas hipóteses fazem sentido, porque a gente saiu do Analyze com hipóteses, no Improve a gente tem que sair com certezas, porque a gente testou. E o que me fala se um teste dá certo ou não é o comportamento do indicador do projeto. E aí, no control, se o teste deu certo, analisando o indicador, a gente implementa no processo. Então, aqui, quais são as ações de controle e de implementação, né? A padronização e a implementação foi feita após o sucesso dos testes. Como era uma mudança de simples implementação, os procedimentos presentes no teste foram perpetuados. Uma auditoria interna checava a aderência. Então, para a gente controlar esse teste, para ele se manter a longo prazo, foi implementada uma auditoria interna que fica ali acompanhando se as pessoas estão seguindo um novo procedimento. O kit contempla todos os itens necessários para a punção. O checklist contribui para a segurança na inserção. O kit agiliza o processo e diminui o desperdício de materiais, maior atenção da equipe no momento da inserção, menor risco para o paciente. Eliminamos, aqui tem os ganhos também do projeto, eliminamos 27 minutos do preparo para o médico, levando aqui a 63 horas semanais e anualmente quase 2.000 horas de médicos deixaram de ser desperdiçadas.
Aqui tem um indicador, então para fazer esse procedimento no total, lá no início do projeto, demorava quase 1 hora, né, variando aqui em torno de 60 minutos, e quando teve aqui o projeto, a gente viu aqui uma queda desse tempo, inclusive diminuiu a variação dele, porque ele se encontrava muito mais padronizado, então é o indicador que me fala que melhorou, e a gente faz o teste e continua acompanhando, porque esse indicador ele não deve voltar para os padrões anteriores. Também analisando ali o procedimento correto, as não conformidades, então a gente começou a ter 100% de inserções corretas, que era o outro indicador. É interessante graficar também ao longo do tempo, eles não forneceram, mas é importante que mostre também o comportamento ao longo do tempo e ganhos intangíveis de segurança ao paciente. Finalizando então o projeto, né? Desde o início, uma investigação, propostas de melhorias, testá-las e, por fim, implementá-las para garantir que as pessoas não vão retornar ao processo como ele era antigamente. Então, é importante documentar e é importante acompanhar. É uma ferramenta que a gente tem que criticar as etapas do nosso processo, analisando se ela agrega valor ou não para o cliente. Então, a análise de valor é uma ferramenta que classifica tudo o que fazemos para entender se aquilo é interessante para o cliente ou não, ou seja, se é uma etapa que o cliente está disposto a pagar. Fazemos muitas coisas que não agregam valor. Temos que entender quais são e tentar mudar essa realidade. Idealmente, a grande maioria das atividades que nós fazemos deveriam agregar valor para o cliente. A gente não deveria gastar tempo, recursos e energia em atividades que não interessam para o cliente. Acontece que existem atividades que não agregam valor, mas que são importantes para serem mantidas. Isso vem muito assim de etapas administrativas, como reuniões. O cliente ele não está disposto a pagar por reuniões que você faça no seu dia a dia, isso não tem nada a ver com ele, mas são atividades importantes para a gente. Então, primeiro, aqui para a gente fazer análise de valor, a gente tem que classificar entre agrega valor para o cliente, ou seja, aquela atividade fornece algo de interesse para o cliente, e se ela não agrega valor. Quando ela não agrega, a gente já classifica se ela é importante ou não. Então, toda análise de valor, a gente tem que primeiro saber o que é valor para o cliente. Isso já veio lá das nossas análises do Define e do Measure. Descubra no detalhe o que está acontecendo, então você tem que entender quais são as etapas desse processo. E depois que você tem essas etapas, você vai criticar uma a uma para verificar agrega valor ou não agrega valor. E aí, portanto, você finaliza tomando ações. Se você tem muitas etapas que não agregam valor e também não são importantes, a gente tem que, por exemplo, eliminar, né? Então, a gente tem que tomar ações em cima delas. Então, a ideia toda é, nós temos uma atividade e nós temos dois caminhos. Se ela agrega valor, a gente acerta o fluxo, a gente otimiza ela e coloca as atividades em uma sequência que seja natural. Se ela não agrega valor, por exemplo, uma reunião, eu tenho que classificar entre necessária ou desnecessária. Sendo necessária, você tem que reduzir, combinar, simplificar, para não gastar muito tempo. Então, nesse sentido, por exemplo, as reuniões deveriam ser o mais rápidas possíveis, os mais assertivas possíveis, porque não é uma atividade naquele momento que está agregando valor para o cliente. E reduz essas atividades e sua inferência no fluxo de valor. Se ela não agrega valor e é desnecessária, nós temos que eliminar. Por exemplo, às vezes a gente gera relatórios que ninguém leu, que não são tão interessantes assim, e aí, quem sabe, a gente pode até eliminar alguns desses relatórios. Ou, se ele necessário, a gente pode reduzir o relatório e tornar ali só as informações mais importantes. E as atividades que agregam valor são aquelas que é o que o cliente quer de fato. Por exemplo, se é atendido no pronto-socorro, só interessa lá no momento quando ele está conversando com o médico. Aquele é o único momento que importa para ele. Todas as outras atividades anteriores não agregam valor, como ir para a recepção, aguardar, né, levar os exames, nada disso está agregando valor. O que ele quer no final é um diagnóstico.
né? Então, vamos fazer um exercício para a gente fixar bem essas categorias de agregar valor ou não. Então aqui, o exercício é: classifique cada passo do processo como agrega valor ou não agrega valor. E você pode propor um novo fluxo contendo somente as atividades que agregam valor ou que sejam necessárias mesmo não agregando valor. Então vamos lá, o passo a passo do processo, o processo de agendamento em um centro cirúrgico. Ele começa, por exemplo, com pré-agendamento de uma cirurgia que é solicitado por um profissional da saúde a ser autorizado por um setor qualificado. Se autorizada, a cirurgia é agendada. Depois desse agendamento, existe a confirmação do agendamento. Depois, o mapa cirúrgico é confirmado. Após tudo isso, a sala é preparada, o paciente é admitido, tem o ato cirúrgico e há o momento de recuperação e alta do paciente. Então, o exercício é: qual dessas atividades agregam valor, quais não agregam valor? Então, vamos resolver o nosso exercício. A gente tem aqui um processo de agendamento em centro cirúrgico e a gente viu que ele é composto aqui por algumas etapas, sendo que o exercício era justamente para classificar entre agrega valor e não agrega valor, até para a gente poder pensar num fluxo melhorado, porque idealmente é para a gente ficar focado mais nas atividades que agregam valor. As demais a gente tem que simplificar, reduzir, combinar e até eliminar se não for tão importante assim. Então, aqui no exercício, só agrega valor essas duas últimas etapas, é o que interessa para o nosso paciente. É o próprio ato cirúrgico e a recuperação e a alta que ele recebe para sair do hospital. As demais etapas, elas não agregam valor para o cliente. Basta a gente verificar se ela é importante ou não. Então, por exemplo, aqui a confirmação do agendamento é um pouco redundante. Seria uma etapa que, se a gente melhorar o processo, pode não ser necessária existir. E autorizada a cirurgia é agendada e o mapa cirúrgico é confirmado, poderiam ser etapas simultâneas. De resto, são etapas que não agregam em valor, porém são importantes, como a sala é preparada, o paciente é admitido. Então a gente tem que trabalhar em quanto mais rápido essa sala é preparada, para a gente não perder tempo, nem energia, nem recursos para ficar preparando. Como é que eu posso tornar isso mais eficiente? O paciente é admitido, como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais assertiva? Existem casos de cirurgia, por exemplo, de catarata, que é uma cirurgia super rápida, que demora 15 minutos em média, porém, o paciente chega e fica ali aguardando horas para poder fazer essa cirurgia. Então, como nós podemos melhorar para que o paciente chegue e passe mais tempo naquilo que de fato interessa para ele? Então, aqui nesse nosso exercício, só agrega valor às duas últimas etapas e de resto nós podemos combinar, simplificar e até mesmo jogar fora, como confirmações que têm redundâncias aí, se a gente melhorar o nosso processo. Você pensou em alguma coisa parecida? Comenta aí pra gente. A ideia toda aqui, o Lean, de um modo geral, ele quer aumentar ali a criticidade da base. Então, ele quer que cada um possa chegar no local onde um processo é realizado e consiga ver desperdícios, consiga apontar e, melhor ainda, também propor melhorias. Então, vieram ali uma lista de 7 desperdícios para primeiro se definir o que é desperdício afinal. Então, o Lean e os desperdícios. Um dos maiores objetivos do Lean é eliminar os desperdícios do processo produtivo. Mas o que são esses desperdícios? Daí ele criou uma lista, Primeiro ele falou, o desperdícios, e aqui em japonês muda, toda atividade que consome energia e recursos sem agregar valor ao cliente. Ou seja, aquilo que fazemos, mas que o cliente não está disposto a pagar. Tudo a ver com a análise de valor que a gente viu anteriormente no nosso curso. Parece simples, entretanto, encontrar essas atividades pode ser difícil, também é uma questão de prática e até da sua criticidade. Pensando nisso, vários autores experientes na prática Lean listaram 7 desperdícios visuais, ou seja, você
entra no ambiente e enxerga os desperdícios, que podem ser facilmente identificados e quantificados a uma visita ao Gemba, que seria o local onde o processo acontece. Também existe em algumas literaturas o dito oitavo desperdício do Lean, que seria o desperdício do talento da pessoa. Seria quando você tem uma pessoa altamente capaz de fazer várias funções, porém as atividades que ela faz não necessitam de tanta inteligência ou de tanta expertise. A gente vê que a gente tem um desperdício aí, porque a gente poderia ter um melhor aproveitamento dessa pessoa. No entanto, como o desperdício do talento não é algo visual, não é algo que a gente entra no ambiente e consegue observar, algumas outras literaturas mencionam apenas as 7 originais. As 7 originais, as 7 desperdícios clássicos do Lean são, portanto, superprodução é um excesso de quantidade. Então, por exemplo, numa situação hospitalar, a gente ter esterilização em excesso. Então, por exemplo, em cada parte de um processo tem que limpar novamente. E seria, a esterilização ela é importante, mas será que ela precisa acontecer tantas vezes? Então seria a gente criticar. Se é necessário, mantém. Se não é necessário, a gente pode reduzir. Espera. Então seja a espera, por exemplo, de um médico que precisa realizar um procedimento, ele chega no ambiente e as coisas não estão preparadas. Espera. Ele está perdendo tempo de horas médicas, depois isso vem de um salário, que a gente pagou pelo serviço daquela pessoa e ela fica ali aguardando para poder fazer a atividade que ela precisa fazer. Então a gente precisa tirar essas esperas, deixar o nosso fluxo do processo o mais correto possível para a gente não ter esse tipo de perda. Transporte de material e transporte de pessoa ou movimentação da pessoa. Por exemplo, eu preciso de uma ferramenta, mas essa ferramenta está muito longe de mim. Então eu tenho que me deslocar para ir lá buscar, depois eu venho e trago. Isso aqui também se configura como um desperdício, porque essa deslocação, ela me faz perder tempo, ela me faz perder eficiência, ela me faz perder disponibilidade e até mesmo foco. Às vezes a gente sai para pegar alguma coisa no meio do caminho, a gente pode esquecer o que a gente foi fazer. E de transporte também, movimentação de carga, será que está muito longe? Então isso seria para a gente começar a pensar, a gente não pode melhorar o layout desse local? A gente não pode deixar tudo mais organizado de um jeito mais assertivo? A ideia toda é essa, é a gente começar a criticar e ficar propondo melhorias. Inventário, estoque, por exemplo, eu produzo sempre um relatório. Essa pessoa que analisa o relatório que eu produzo, ela possui ali 15 minutos por semana para analisar esse relatório. Só que eu realizo um relatório por dia. No final da semana ela tem 7 relatórios para analisar, mas ela tem 15 minutos. O que acontece? Ela acaba criando um estoque de relatórios porque ela não consegue dar continuidade para esse fluxo. Então a gente tem que começar a enxergar que esse estoque está sendo criado, que ele está acontecendo. Estoques geralmente são um indício de que o nosso processo não está bem, o fluxo não está ok. E aí a gente não pode criar estoques. Defeitos são desperdícios claros, é quando a gente faz um procedimento e esse procedimento dá errado, portanto a gente tem que repetir o procedimento, então a gente tem que falar, tá errando muita coisa aqui, então a gente tem que melhorar o nosso processo para ver o que causa tantos erros, o que causa tantos defeitos. A gente tem que ser crítico em relação a isso e não aceitar como algo natural possuir defeitos no nosso processo. Defeitos aqui vem do nome da qualidade, a gente fala muito de defeitos, mas podem ser qualquer tipo de erro que acontece no seu processo, como erros em punção, erros em coleta de amostra, erros em identificação de dados, de coleta de amostras. E superprocessamento é quando eu produzo muito mais do que o necessário. Aqui eu posso falar realmente também dos relatórios. Às vezes a gente produz relatórios de 20 páginas, mas ali só tem duas informações que são importantes. Então é a gente começar a criticar, mas todas essas 20 páginas são necessárias?
todo mundo vai ler, quem recebe esse relatório vai ler as 20 páginas, então é a gente começar a criticar. E se não são 20 páginas, por que não é apenas uma? Por que a gente não resume apenas em uma informação mais assertiva? Porque eu deixo de produzir algo que não é usado e a pessoa para quem recebe esse relatório deixa de receber um monte de informação que ela não usa. Então é a gente começar a criticar o processo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos exemplos da Masterclass e lá no curso tem muito mais, né? E lembrando que já está disponível, espero te ver lá no nosso curso de Greenbelt Saúde e até a próxima.